do século XX, desculpa, XIX, com a difusão dos jornais e também um novo tipo de conteúdo. A gente começou a ser massificado com um conteúdo diverso além do que era político, do que era de informações do cotidiano. Começaram as fake news, começaram a criar novelas, começaram a criar entretenimento. E o segundo grande plot twist veio recentemente, no final do século XX e no começo do século XXI, aí sim com a invenção da internet, com a popularização da internet e o afogamento por informações. Hoje a gente é bombardeado por informações que a gente não consegue nem sequer raciocinar do que a gente está vendo, do que a gente está consumindo. E a partir dos anos 2000, a gente começou a ficar realmente viciado na internet. Hoje a gente não vive sem um dia, pelo menos, conectar alguma coisa na internet. E como a gente está como sociedade? Bom, a gente está afogado no processamento de informações. Todo o nosso caráter produtivo e de pensar é feito de forma semi-automática para processar essas informações. A gente trabalha com meio e não com fim no consumo dessas informações. Eu fiz um resumo do que está escrito aqui, mas eu vou dar um acelerado. E essa definição eu trouxe do Tim Wu. O Tim Wu hoje é um dos expoentes da sociedade da informação. Ele tem um livro muito conhecido que é o Attention Machine, que é como começou essa prática de captar nossa atenção para a publicidade. E ele, numa palestra, ele mostrou que ele estava falando sobre o império da informação, principalmente do Google, Facebook e tal. Ele falou que os nossos pilares econômicos como sociedade mudaram. Antes eles eram baseados principalmente nos Estados Unidos, né, no poder de escolha, na concorrência, na oportunidade, na liberdade de fazer o que quiser. E agora, pelo excesso de informações, a gente está trabalhando com a confiabilidade. A gente pressupõe que é confiável, a gente pressupõe que tem um tipo de qualidade e a gente pressupõe a facilidade como chegou. Hoje o Google, se não me engano, ele apresenta nem 20% do conteúdo que tem na internet, então mesmo assim é uma quantidade enorme de informações. E a conveniência, claro, que ficou muito mais fácil e chegou ali na minha frente e eu vou consumir. Bom, então aqui eu já entro para falar um pouquinho sobre engenharia social, o que é, como é aplicado e por que é fácil de aplicar a engenharia social. O porquê que é fácil eu já acabei falando, né? Porque por causa desse excesso de informações a gente criou mecanismos de defesa como caráter evolutivo do próprio ser humano. Eu trouxe aqui um pequeno conceito, eu dei uma alterada porque eu não concordei com algumas coisas que estavam por aí, mas em suma seria a habilidade de conseguir acesso a informações restritas pela própria vítima através do convencimento ou persuasão. E como é que é feito isso? A grande habilidade desse cara aqui, que é o Homo sapiens, se distanciou do Neandertal e dos outros animais, ele conseguiu evoluir para essa escalinha aqui do Homo sapiens sapiens, para o que eu acabei brincando como o Homo cansado e o Homo nerd, por essa capacidade aqui. Ó. Nós criamos uma capacidade de abstração muito grande. Esse troço aqui bizarro que eu desenhei hoje à tarde, quem bate o olho consegue identificar que é uma árvore, ou pelo menos achar que é uma árvore. No fundo é um monte de rabisco. E essa abstração é o nosso maior mecanismo de defesa da quantidade absurda de dados que a gente tem. Se nós humanos tivéssemos que absorver todos os dados que nos é imposto diariamente, provavelmente a gente teria enlouquecido no primeiro dia de tentativa. Bom, o distanciamento talvez não tenha sido tão grande, ou pelo menos os cachorros estão começando a ficar mais evoluídos. Mas aí, como aplicar a engenharia social? Bom, o que vocês vão fazer com esse conteúdo aí, responsabilidade de cada um. Mas quem aqui tem empresa ou quem aqui quer fazer publicidade de alguma coisa, essa palestra também vai ajudar bastante a saber um pouquinho. Eu trouxe aqui alguns conceitos de neuromarketing, que é uma área do marketing que mistura neurociência com o marketing.
justamente para fazer estratégias de como aplicar de forma inconscientemente o desejo de alguma coisa do usuário ou do consumidor. O neuromarketing ele é usado para geração de necessidade, criação de fidelidade a uma marca ou produto, o aumento de desejos e o consumo. Tem uma teoria da neurociência que é do McEwan, que o cérebro ele tem 3 grandes campos, que é o neocórtex, o mamífero, também chamado de límbico, e o reptiliano. O neocórtex ele é responsável pelas decisões racionais, então ele projeta decisões, faz análises racionais, lógica matemática, processamento da memória, compreensão dos dados de informação visual. O límbico ou mamífero, ele é responsável pelas emoções, pelas sensações e pelos sentidos. E o reptiliano são as decisões automáticas, respirar, sei lá, sentir alguma necessidade, a própria reação no momento de um perigo, ter algum reflexo. E aí como usar? Como usar essas ferramentas para a engenharia social e, na verdade, como se usam essas ferramentas para a engenharia social e também para o marketing? Através de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais eles são atalhos que provocam o cérebro a sair do que normalmente tu faria de forma racional ou emocional para utilizar outro campo ali de um dos três das 3 áreas do cérebro que eu mencionei. Bom, os 3 mais usados pelo marketing e também para a engenharia social são os gatilhos da escassez de oportunidade, e aqui eu trago também o FOMO, né, o Fear of Missing Out, e o promoções imperdíveis e a base da confiança, reciprocidade. Bom, as promoções imperdíveis, estatisticamente, as pessoas elas preferem não perder nada do que ganhar algo. Elas sentem a dor de perder algo e elas têm essa memória de perder algo, então elas preferem evitar a todo custo, mesmo que de forma irracional e sim emocional. Então, através do gatilho mental de uma promoção imperdível ou do medo de perder algo, ela ativa o sistema límbico e o reptiliano ao invés do neocórtex, mesmo que a coisa seja extremamente absurda, mas só o medo, só o FOMO, por exemplo, tu acaba indo pela emoção, o gatilho da escassez, as pessoas costumam dar mais valor para aquilo que é escasso. Quando você tem pouco dinheiro, você acaba retendo mais o dinheiro na sua conta em vez de gastar o que tem. Aqui entra também a questão do FOMO, mas tudo que é limitado, elas não querem correr o risco de ficar sem. Então também entra na questão do límbico e do reptiliano, ao invés do neocórtex, mesmo por mais absurdo que seja a proposição. E a base da confiança é reciprocidade. Talvez na questão de engenharia social esse seja um dos mais utilizados para aplicar algum tipo de golpe. No marketing ele é visto como períodos maiores de troca, mesmo que você não tenha necessidade alguma, mas é uma forma de confiança do cliente. Descontos especiais ou formas diferentes de pagamento. E também ensinar como aproveitar mais o produto e serviço que está adquirindo. Isso aqui para engenharia social é maravilhoso. Se tu cria a confiança do usuário ensinando ou reproduzindo como um suporte técnico ou alguma coisa para utilizar o sistema, a pessoa vai te passando a senha, vai te passando não sei o que, quando tu vê que está no acesso remoto, tu já sabe até o cartão de crédito da pessoa. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, são bem basicãos, acabei fazendo um pouco em cima da hora a apresentação, mas, por exemplo, alguém envia um e-mail pedindo determinada informação ou fazendo determinado ato com máscara de e-mail parecida com um conhecido que você confia. Por exemplo, alguém faz um e-mail com uma máscara parecida com a do teu chefe, o teu chefe te pede alguma coisa e com base na confiança, ou no caso do abuso da confiança,
do gatilho, da confiança, você acaba concedendo o desejo que a pessoa faz, achando, mesmo sendo enganado e achando que seria o seu chefe ou a pessoa que você confia. Outro exemplo também é um spam disfarçado de promoção comercial, que requer que você abra um link malicioso para participar de uma promoção imperdível. Aqui tem o gatilho do medo da escassez e também do FOMO. Hoje em dia, não sei, eu espero que ninguém mais caia nesse tipo de coisa, mas eu imagino que muita gente deve cair, principalmente aqueles boletos do Santander ou qualquer coisa assim do tipo. E também o golpe do bilhete premiado. Esse golpe do bilhete premiado geralmente é presencial, isso eu trouxe mais por causa da minha área do direito. Basicamente, alguém tem um bilhete premiado e ele vende ou tenta vender para a pessoa dizendo que é preciso pagar uma taxa ou preciso fazer um depósito, não sei, eu não consigo sacar, será que tu tem como pagar e tu recebe o prêmio? A história é tão absurda que, por exemplo, o bilhete premiado, tu ganha 10 bilhões e tu tem que pagar 10 mil reais para conseguir sacar. Só que nisso, na confiança da história, no medo da escassez, na promoção imperdível, basicamente todos os gatilhos mentais que eles utilizam na história, tu acaba caindo, por mais racional que tu seja, entre o sistema emocional ali presente. E tu acaba, mesmo num período de tempo, assim, de um dia para o outro, tu ficar com aquilo na mente e tu acaba fazendo depósitos para ver se ganha, para ver se arrisca. E o ser humano, às vezes, me dá medo. Eu queria falar ali do spam, que parece que, pra gente que é da área, né, parece que é muito bizarro alguém clicar num link desconhecido, mas eu vi uma pessoa falando no vídeo da área de segurança que, tipo, pra quem é da área de, tipo, por exemplo, advocacia,